Tudo bom, gente? Voltando ao estilo desabafo, só que agora não é um desabafo sobre pandemia, é sobre algo que consegue talvez ser pior em alguns aspectos. É difícil comparar, né? Afinal, pandemia são 600 mil mortos, se bobear a gente chega em 700, mas eu quero falar de 3 notícias que aconteceram recentemente no Brasil e que eu vi pouca gente fazendo a ligação dos pontos. Há uma semana, 2 semanas atrás, não vou lembrar com exatidão, teve uma coluna na Folha onde um colunista defendeu a ideia do antirracismo. E aí, basicamente, a incompreensão, né, de que o racismo é estrutural. Existem negros que têm preconceito contra brancos? Existe. Existe racismo de negros contra brancos? Não. A gente não pode confundir racismo com preconceito, a gente não pode confundir racismo com intolerância. Racismo é algo estrutural na sociedade e que desvaloriza não o indivíduo, não a pessoa racista. A sociedade desvaloriza o indivíduo pela cor da pele, pela etnia, etc, etc. E essa coluna foi defender a ideia do racismo reverso, que é um conceito de supremacistas brancos americanos, e ainda com base nas atitudes dos movimentos negros lá nos Estados Unidos, que é muito diferente do movimento negro no Brasil, porque o racismo lá é muito mais escancarado do que aqui. Não é que seja pior ou melhor, mas lá as pessoas vão para a rua e falam, eu sou racista. E aqui não, aqui inclusive se você falar isso você vai preso. Certo? Segunda notícia, desculpa não lembrar o nome do rapaz, alguma coisa assim, aquele imigrante do Congo que foi literalmente amarrado e flagelado em praça pública no Rio de Janeiro. Sim, praça pública. Nós estamos falando de um quiosque na praia. Quando um criminoso, uma milícia vai matar alguém, a violência normal do Rio de Janeiro, né, o tráfico, a milícia, um grupo de extermínio vai matar alguém, eles se escondem no morro, se escondem na mata. O que aconteceu lá foram pessoas amarraram um imigrante africano negro e flagelaram ele até a morte. Quem acha que isso não tem relação com racismo não consegue entender a dimensão da coisa. Não era um negro simplesmente, era um negro africano. Isso é racismo, isso é xenofobia, e as pessoas nem se preocuparam de se esconder da polícia, ou de se esconder de qualquer jeito, assim, porque mesmo a milícia que tem envolvimento com a polícia sabe que se executar alguém na praia de Copacabana, por exemplo, vai dar problema. Agora, o imigrante negro, pode ser que não dê. O imigrante africano, pode ser que não dê. E ainda, vamos lembrar que era um imigrante que estava em condições de trabalho precarizado. Então, nós temos no Brasil xenofobia e ainda uma situação em que alguém consegue sair de um país que está em guerra civil e enfrentar algo no mesmo nível, porque a sociedade não dá espaço para ele, porque ele é negro e africano. Isso não é a violência comum brasileira. Terceira notícia. Ontem, no Flow Podcast, o maior podcast do Brasil, ou o segundo maior, um dos maiores, nós tivemos o Kim Kataguiri, a entrevista do Kim Kataguiri e a Tabata Amaral. O Flow Podcast, mais uma vez, fazendo uma péssima escolha de botar 2 adversários que não se respeitam. Na verdade, a Tabata respeita todo mundo, né? Mas ela tem infelizmente, até acho que ela devia se indignar um pouco mais. Mas o Kim Kataguiri não tem o menor respeito por ninguém da esquerda, e por mais que você torça o nariz para dizer que a Tabata não é da esquerda, pro Kim Kataguiri é. Então, a questão é essa. E os dois foram lá ser entrevistados e o pessoal esperava a treta, só que a treta foi de um nível
escatológico. Se você não viu as reações, literalmente teve um momento em que o Monark, o âncora do Flow, ele simplesmente disse que ele acha que deveria se permitir que exista um partido nazista no Brasil. O Kim Kataguiri, deputado federal, defendeu que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Note a sequência de coisas. Nós temos, talvez, o principal jornal do Brasil defendendo um conceito de supremacia branca. Nós temos uma violência contra um imigrante africano que remete ao que acontecia na época da escravidão, flagelo em público, amarrado. E depois nós temos, no maior podcast do Brasil, um deputado federal e um podcaster famoso simplesmente defendendo que, por uma suposta equivalência entre a extrema esquerda, aliás, eles usaram entre a esquerda radical e a direita radical, que a gente deveria permitir um partido nazista no Brasil. E que é errado criminalizar o nazismo. Vamos simplificar a questão. O argumento central deles, são dois argumentos centrais, né? Os argumentos centrais deles, primeiro, é a hipótese da ferradura, né? Que a extrema esquerda, a esquerda radical, é muito similar à direita radical. Eu discordo disso, mas vou aceitar para simplificar e dizer, sim, ok, a gente consegue comparar o Khmer Vermelho, o stalinismo, a revolução cultural do Mao Tse Tung com Hitler? Consegue. Tem que botar um porrilhão de ressalvas aí, mas consegue em termos de catástrofe humana. Apesar de serem ideologias completamente diferentes e com resultados completamente diferentes, porque nem tudo se resume aos milhões de mortos. Ok? Mas aí agora a gente vai lembrar qual é a esquerda radical do Brasil. Qual era um dos argumentos dele? Ah, existe um partido comunista legalizado. Por que não pode ter um partido nazista legalizado? Ok, vai lá, vamos ver. Os partidos comunistas legalizados no Brasil. PCdoB, PSTU, PCO. Eu vou deixar o PCO um pouquinho de lado. Mas vocês já viram quais são as propostas do pessoal do PCdoB e do PSTU? Eu considero o pessoal do PSTU meio maluco. Não vou negar isso. Mas eles, em nenhum momento, defendem a violência e o extermínio. Ah, mas comunismo é isso. Pô, gente, observa a prática, observa os atos. Nem toda pessoa que se diz comunista defende o Khmer Vermelho. Nem toda pessoa que se diz comunista defende as ideias da Coreia do Norte. Podem até passar pano para o regime cubano, para a Coreia do Norte. Podem. Isso é errado? É. Mas o que eles defendem para fazer no Brasil, essa esquerda radical? Alguém defende extermínio de um povo? Alguém defende o fim das eleições? Alguém defende a supremacia proletariada? Talvez o PCO, tá? Vou abrir essa exceção. Mas eu deixei o PCO de lado por um motivo bem simples. O PCO nunca elegeu um vereador no Brasil. O PCO é absolutamente não representativo. Ah, mas nazistas também nunca elegeram. Opa, calma lá. Primeiro que vamos lembrar, nazismo no Brasil é legalmente um crime. Eu até acho que o PCO de vez em quando faz algumas declarações que são, sim, crimes de expressão. Não crimes de opinião, que crime de opinião não existe. Mas expressar algo tem consequências legais e você tem crimes de expressão. Ok? Agora, o nazismo, a base é o extermínio. Mesmo o PCO não tem comparação com um suposto partido nazista. E vamos lembrar que nós já tivemos historicamente o integralismo no Brasil, que voltou à baila. O integralismo está tendo, sim, os membros da Frente Integralista Brasileira estão se filiando ao PTB do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson adotou uma postura
sim, integralista, e nós temos um presidente da República que usa lemas integralistas. Ele assinou a cartinha de arrego dele com Brasil, Pátria, Família. Deus, Pátria, Família, desculpe. Isso é um lema integralista. Nós tivemos vários e vários exemplos de declarações muito similares ao nazismo por parte do governo Bolsonaro. Só para citar, a mais famosa foi a do secretário de Cultura, mas vou citar uma, onde o Bolsonaro, na época acho que foi em 2019, ou talvez tenha sido na campanha em 2018, ele num programa de entrevista, desses programas menores que ele adora ser uma atração de circo quase, ele contou uma história de que o avô dele lutou no exército nazista. Significa que ele é nazista? Não, não significa. Só que o problema é que isso é totalmente falso. O avô dele não tinha nem idade para lutar no exército nazista. Agora, me pergunto, por que um presidente vai inventar uma história que ele acha que está engrandecendo ele, que ele acha que é uma história bonita, dizendo que o avô dele foi um nazista? Quem ia inventar essa história? Ele é um político, ele quer ganhar apoio e está contando uma mentira dizendo que o avô dele era nazista. Agora você vem me dizer como o Monark disse, ou como Kim Kataguiri disse, ou como muita gente diz por aí, que a extrema esquerda, a esquerda radical tem mais espaço na mídia do que a direita radical? É sério? É sério mesmo? Me fala a Jovem Pan da esquerda. Me cita aí, qual é a Jovem Pan da esquerda? Me cita aí, qual é o Flow Podcast da esquerda? Porque sim, o Flow Podcast, por mais aparência inocente de que eles são os bobalhões, que eles são os idiotas, eles várias e várias vezes defenderam políticas de extrema direita. Vamos lembrar a penúltima polêmica dele, do Monark, que ele perdeu parte do patrocínio, foi quando ele se perguntou, peraí, eu não posso ter uma opinião racista? Não, não pode, é crime. É crime no Brasil. E aí ele perdeu alguns patrocinadores, e nessa agora, quando ele falou de que o Brasil tinha que deixar existir um partido nazista oficial, aparentemente ele foi até, aspas, demitido do podcast, e uma tonelada de patrocinadores do Flow Podcast cancelaram os contratos. Vamos ver o que vai dar essa zoeira aí. Agora, quando a gente tem um presidente que flerta com o fascismo o tempo todo, quando a gente tem a Jovem Pan divulgando ideias fascistoides o tempo todo, você está querendo me dizer que o PCO tem mais espaço do que eles? Não tem, gente. Não tem. Não tem mesmo. Nós estamos sobre um governo de extrema direita. Ele é o presidente da República. Último ponto, eu já comentei isso em alguns vídeos no passado, inclusive você que está assistindo agora esse canal, vai lá, confira os meus vídeos no passado, eu falo um monte de besteira, dê o seu dislike, me xinga, faz um hater aí, eu estou precisando de haters, tá? E vocês que são membros antigos do canal, assistam os vídeos antigos, dê um likezinho lá, bota um comentário, eu não vou responder nenhum, mas eu não sou YouTube, eu não sei fazer essas coisas direito. Mas vamos lá, a questão da liberdade da expressão. O país com a maior liberdade de expressão do mundo, que defende quase uma liberdade de expressão plena, é os Estados Unidos. Mas mesmo lá, discurso de ódio é crime. Quando o discurso incentiva a violência. Agora, minha pergunta, como um nazista não incentiva a violência? Quando você vira e fala, judeus são o grande problema do mundo, todas as raças, menos os brancos, são um problema para a sociedade, isso não é incentivar a violência? Isso porque os Estados Unidos é o país mais liberalista em relação à liberdade de opinião. E, como algumas pessoas apontaram muito bem, teve um comentário do Henri Bugalho já, e também do cara do Meteoro, que eu esqueci o nome agora, a gente tem que entender que no passado, antes da internet,
a liberdade de expressão sofria um controle social por causa do acesso aos meios de divulgação. Nem todo mundo tinha acesso a um jornal, nem todo mundo tinha acesso a um canal de televisão ou a uma estação de rádio. E, de certa forma, para o bem e para o mal, havia um controle social daquilo que poderia ser divulgado em massa. Porque eu ir para o meio da praça pública, sair gritando, eu vou ter ali, no máximo, algumas centenas de pessoas ouvindo. Para uma comunicação em massa, eu precisava de ir para a rádio, de publicar um jornal. E os editores faziam controle de quem era maluco e também de quem era não agradável, né? Também existe o lado ruim desse controle. Hoje, como Humberto Eco já disse muito bem, a internet deu voz ao idiota da vila. Só que pior, deu voz ao nazista da vila. Então, a gente tem que ter... Qual é a grande novidade das fake news e por que elas são tão complicadas e por que a gente tem que reanalisar a questão da liberdade de expressão? Porque hoje não há nenhum controle de nada para algo ser divulgado em massa. Antigamente, eu tinha duas opções para divulgar as minhas ideias. Ou eu escrevia alguma coisa, aí alguém lia, parava, lia, não sei o quê, e eu tinha que imprimir e divulgar, ou ia para a praça berrar. Agora, tem até idiota cabeludo que fica falando de nazismo, gravando no celular e potencialmente até 7 pessoas podem ver. Mas assim, um youtuber que se dedicasse a entender o algoritmo das redes sociais, um influencer, não sei o que, eles conseguem, às vezes, centenas de milhares ou milhões de espectadores. Ou pior ainda, uma pessoa que se alçou para a política e tem um Twitter na mão, consegue divulgar qualquer besteira em segundo e atingir bilhões de pessoas. Um Trump da vida. Então a gente tem que repensar, sim, quais são os limites. Todo direito, toda liberdade tem que ter algum limite. Tem que ter algum controle. E não só no Brasil, Estados Unidos é um caso à parte, mas não só no Brasil, mas quase todas as grandes democracias, nós temos o que nós chamamos de crimes de expressão, não de opinião. Opinião ninguém pode controlar. Mas quando você exprime uma ideia, quando você divulga a sua ideia, há consequências jurídicas. Se eu divulgo a ideia que judeu tem que ser executado, eu vou ter problemas legais. Eu vou estar cometendo crime de ódio. Se eu divulgo a ideia, se eu tento fazer um partido daqueles que chutam barrigas de grávidas, isso não é uma organização partidária de livre expressão. Isso é incitação à violência. E qual a diferença entre chutar a barriga de grávidas ou ser nazista? Nazista é pior. Essa é a diferença. Sim, se vier alguém falar que quer implementar um Khmer vermelho no Brasil, eu sou o primeiro cara que vai falar, prenda esse cara. Prende esse cara. Agora, confundir os comunistinhas brasileiros, me desculpa o tom pejorativo, mas confundir o PCdoB com o Khmer vermelho é maluquice. E achar que o Bolsonaro é comparável ao PCdoB não faz o menor sentido. Me desculpa, mas o PCdoB e a maioria dos partidos comunistas... Note que o PSOL eu não citei como partido comunista porque ele não é comunista. O PCdoB, o PSTU... tirando o PSOL que é meio esquisitão. São comunistas que aceitam a democracia como mecanismo de ir fazendo as reformas que eles querem. Eles não propõem uma ruptura democrática. Não tem ninguém pegando em arma ou defendendo que tem que se pegar em arma para fazer a Revolução Comunista no Brasil. A gente não tem isso desde a ditadura. Então, não são similares. A esquerda radical brasileira não é similar à fascista, não é similar à nazista. E Bolsonaro é similar a fascista. Por favor, pense antes de falar asneira. Não é porque alguém está bêbado ou porque alguém tomou drogas que pode falar o que quer e acha que não vai ter nenhuma consequência. Se você fala que
acha que deveria existir um partido nazista no Brasil? Meu caro, você merece perder todos os seus patrocínios e você merece muito rever os seus conceitos e se reeducar. Porque isso é não a defesa da liberdade, mas a defesa do ódio.